Olá, seja bem-vindo ao dia 56 de 260 dias lendo a Bíblia. Essa é a nossa leitura anual de 2024. Estamos aqui na jornada Mostra-nos o Pai. É, Hoje estamos estudando o livro de Números, capítulos 4 e 5. E também para reflexão, Provérbios, capítulo 29, do versos de 1 a 13. E em Números, nós vamos meditar no capítulo 5, dos versos 11 a 31. E eu quero aqui ver com vocês quem aí é ciumento. Levanta a mão. Quem aí é ciumento pode ir confessando seus pecados agora. A Bíblia fala até sobre isso, tá vendo? Bíblia é o livro mais completo que existe sobre relacionamento, comportamento, vida espiritual, vida emocional. Mas vamos lá, no capítulo 5, a partir do verso 11, nós lemos: Então o Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor, então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas se você foi infiel enquanto casado e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é o seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição. Que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga inche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre o seu corpo inche a sua barriga e impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: Amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições no documento e depois as levará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme e moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber a água. Se ela houver se contaminado sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Amém. É forte, igreja, é forte. É por isso que lá na frente, né, Paulo diz, né, não fiquem ardendo em ciúmes, não sinta ciúmes. Ciúmes é uma praga, é uma maldição. Mas tem muitas coisas aqui dentro desse texto. Quando eu li
a primeira vez, a segunda vez, eu ficava muito incomodada com todo esse ritual, né, que parece feitiçaria, né? Você coloca água aqui, recita uma palavra ali, aí a pessoa toma e pode vir sobre ela maldição ou não, não sei o que e tal. Então, os meus olhos ainda eram muito contaminados pelo mundo, né? Quando eu li a primeira vez, então eu ficava assim, ai, nossa, ainda bem que passou esse Antigo Testamento, né? O povo todo cheio das macumba. Que horror. Não é macumba, não é macumba, não é simpatia. Mas o que que acontece aqui? Primeira, a traição é algo muito sério. Ninguém trai, porque está sem fazer nada. Ah, eu estava sem fazer nada, aí eu olhei e falei, ah, vou trair minha mulher. Ah, vou trair o meu marido. Não, a traição, ela é uma construção que nasce de um pensamento pecaminoso. Foi assim com Davi em relação a Batseba, quando ele adulterou, né, porque ele tinha várias esposas, mas com Batseba ele adulterou, porque Batseba era casada. Então, Davi, ele é, ele adulterou e foi uma construção o adultério dele. Como todo adultério, ele começa de um pensamento, começa de um desejo e começa com uma maquinação que vai crescendo, né? E se torna uma maquinação de como que eu vou fazer esse desejo se tornar realidade. Como que eu vou fazer com que o meu desejo seja validado? E isso aconteceu com Davi. Mas aqui nesse trecho nós vemos exatamente essa crescente. A mulher estava com um comportamento estranho, devia estar, e o marido começa a arder de ciúmes da mulher. Tem duas coisas que você precisa saber sobre a pessoa ciumenta. Ou de fato ela tem razão, a pessoa era de um jeito, daqui a pouco ficou outra, ou ela realmente também deve, é uma pessoa promíscua e por isso ela desconfia do seu parceiro. De duas, uma. Mas aqui o que o texto nos mostra é que o marido poderia, em determinado momento, ficar possuído pelo espírito de ciúme, o que poderia fazer com que a casa dele vivesse em brigas, vivesse em trevas. Então, este ritual que era feito, quem que fazia? De novo, eles iam até o sacerdote, eles contavam para o sacerdote o que estava acontecendo. E o sacerdote falava assim: vamos fazer a nossa parte e vamos clamar para que o Senhor revele a verdade. Então, tudo isso, entre beber a água e se tornar amarga, e o corpo, né, a barriga da mulher inchar, e ela não poder mais ter filhos e tal, 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 isso tudo é consequência do pecado dela, ok? Porque não viria sobre ela se ela fosse inocente, se ela fosse pura. E também é assim, falando o Senhor, só o Senhor pode fisicamente manifestar a verdade. E ali, diante do Senhor, eles consagravam aquele momento e o Senhor respondia, ou trazendo doença de uma forma física, de uma forma palpável, ou então deixando tudo como estava. E assim eliminava os ciúmes de uma vez por todas desse marido. Eu acho que isso é o mais importante a se fazer. Se você vive num relacionamento onde você tem muitos ciúmes do seu cônjuge, saiba que o inimigo está usando estes ciúmes que você sente para destruir os seus relacionamentos a partir da destruição da sua paz. Porque eu nunca conheci, e olha que eu já conheci muita gente nessa vida, eu nunca conheci uma pessoa que arde em ciúmes ser uma pessoa saudável, feliz, despreocupada, leve. Não. Geralmente, uma pessoa ciumenta é uma pessoa pesada, é uma pessoa que é muito difícil de conviver com ela, de lidar com ela, porque ela está o tempo todo tensa, ela está sempre esperando
ser traída que algo de ruim que acontece. Então, geralmente, uma pessoa ciumenta desconfia de tudo e de todos. Por quê? Porque nesta loucura dos ciúmes, o inimigo entra e começa a atormentar a mente da pessoa. É tormento mesmo, levando a pessoa a desconfiar de tudo e de todos. Ciúmes não é prova de amor, não. Ciúmes é prova de que você desconfia da pessoa. Ciúmes é a prova de que você acha que a pessoa ela é capaz de mentir para você, fazer artimanhas para te trair, para estar com outra pessoa. Então, ciúmes não é prova de amor, mas ciúmes prova a sua desconfiança. E viver assim uma forma muito dura. Então, para quebrar este ciclo, para deixar claro de que a mulher era inocente, se fazia esse ritual. Para que o homem também visse, né? Por isso que é algo assim tão drástico, ter que ficar inchada, ter que deixar de ter filhos e tal, tal, tal. Então o homem, quando via aquilo, ele falava assim, não, e a mulher era inocente, nada de ruim acontecia com ela, ele finalmente era liberto do espírito de ciúmes, né? O demônio dos ciúmes, e poderia, a partir dali, ter uma vida em paz com a sua esposa. Então, esse ritual não era sobre destruir a mulher, mas sim livrar o casal do espírito de morte. E se você pensar nos dias de hoje, eu já conheci relacionamentos que foram destruídos justamente por causa disso. Porque uma pessoa era mega ciumenta, mega desconfiada, e o outro lado, por mais que não fizesse nada, não conseguia provar, digamos assim, a sua inocência. Quantas pessoas já falaram para mim: olha, eu me separei porque era muito ciumento, eu não conseguia provar para ele que eu não faria isso, que eu não o traía, que eu levava realmente nosso relacionamento com pureza, tanto da mulher quanto do homem, tá? Esse ritual falou especificamente sobre a mulher, mas o contrário também pode ser verdadeiro, podia ser verdadeiro. E hoje ainda é verdadeiro. Então, tudo isso era sobre assim: olha, mediante tudo isso, o Senhor está respondendo, o Senhor está te trazendo a clareza. Não há nenhuma traição no seu casamento. Mas o contrário também pode ser verdadeiro, de trazer para a luz, de sim, você está sendo enganado e agora essa pessoa vai pagar pelo pecado dela. Entendeu? E também a mulher que se submetia a esse ritual, que bebia, porque assim, quem não deve não teme. Se a pessoa não tem nenhum problema, ela vai tomar feliz e falar assim: ai, finalmente esse espírito ruim de ciúmes vai sair do nosso casamento, então eu quero tomar sim essa água e eu assumo as consequências. Porque assim, a pessoa que não deve, ela quer mais é que tudo se resolva, que tudo fique esclarecido. Desconfie daquela pessoa que fala: não, se você confia em mim, então blá blá blá, então já que você desconfia, é melhor terminar, que não sei o que, não. Porque também muitos casamentos terminam por causa disso. Porque a pessoa fica vive nessa angústia e não existe nada de concreto que aconteça, né, de uma forma concreta que livre ela dessa expectativa. Então, assim, a minha palavra hoje é para você, que é ciumento. Peça para o Senhor trazer para a luz. Este ritual servia para o Senhor trazer para a luz. Então, peça para que Deus te mostre a verdade. Se realmente tem traição, se não tem traição, ou se você está sendo atormentado por demônios. Porque nos ciúmes habita o medo, habita a desconfiança, é um lugar de trevas. Ciúmes não é prova de amor. A mesma coisa se você sofre com um parceiro, com uma parceira que é muito ciumento, peça para o Senhor livrá-la,
essa pessoa dos ciúmes e te mostrar a verdade. Por que que essa pessoa está com ciúmes? Porque ela realmente está sendo atormentada por demônios ou porque ela pratica a imoralidade sexual e por isso desconfia tanto de você. Só o Senhor traz luz sobre as nossas trevas. Só o Senhor tira das trevas, traz para a luz para que a gente enxergue a verdade. Conhecereis a verdade os libertará. Então, se você tinha essa mania de falar que ciúmes é prova de amor, já sabe que não é. Ciúmes é prova de que a pessoa está sendo atormentada por demônios. Isso sim. Uma coisa é você ter zelo, cuidar da pessoa, né? Tanto que Deus é um Deus ciumento, em que sentido? Eu não quero ver vocês se prostrando diante de outros deuses, porque só eu sou o Senhor. Este é um ciúme saudável de eu quero você para mim, eu quero você comigo, eu zelo por você, eu cuido de você, né? Não dê a outros crédito a outros deuses, sendo que só o Senhor é Deus e Ele que cuida de nós, né? Deus é um Deus ciumento neste sentido de cuidado, de onde está o seu coração. Agora, esses ciúmes que destrói relacionamentos, isso é demoníaco. Então, se você vive um relacionamento assim, seja liberto hoje. Em nome de Jesus, ore por isso, querendo ver a verdade que só o Senhor faz aparecer. Amém? Pai, te pedimos, Senhor, nos ajuda nos nossos relacionamentos. Pai, diante dessas pessoas que estão ouvindo agora este áudio, que essas pessoas se voltem para ti, se voltem, Senhor, para te amar, para ter uma vida completa em ti. Traz luz, Senhor, sobre as trevas. Livra, Senhor, essas pessoas dessa maldade, desses demônios que ficam atormentando, colocando, semeando dúvidas, desconfiança e destruindo relacionamentos. Traz luz, Senhor, sobre as trevas. Liberta essas pessoas de todo o mal, de todos os ciúmes. E faça, Senhor, com que essas pessoas tenham uma vida nova em Ti, por Ti e para Ti. É que eu te peço, Paizinho, no nome santo de Jesus. Amém.